Olá a todos, eu sou a Raquel Diogo, a vossa repórter espírita por mim mesma eleita, e hoje eu vim falar sobre a energia da Kundalini. Ok, muita gente diz, ai Raquel, muitas vezes no teu vídeo tu vem falar de uma outra maneira, já entendemos que tu tens o dom da língua, e se você não foste receber isso e aquilo, então como é que tu conseguiste ativar a energia da Kundalini, que é a energia da verdade? Pois bem, a certo tempo da minha vida eu fui me questionando sobre a religião, porque eu nasci na base católica, como todos nasceram numa religião, porque as religiões foram feitas com mãos humanas, não que elas sejam boas, nem que elas sejam más. Percebe? Quero deixar bem claro isso, que não seja boa, nem que ela seja má. Mas chegou um tempo da minha vida eu fui me questionando, porque havia muita contradição, percebe? Como Deus diz, amai uns aos outros, mas eu muitas vezes via que esses que diziam isso se opunham em algumas coisas do irmão que não amava. Então eu disse, espera aí, aqui alguma coisa tá errada. Como é que o livro que diz em sagrado diz amar uns outros, que esse irmão que é puro crente, que está sempre aí a dizendo. E a outra coisa que me indignou, sabendo sobre a escravatura, e comecei a me perguntar como é que a igreja liderou, foi o líder da escravatura. Isso aqui não está certo, não cabe. Por que o sítio, né, máximo dessa mesma igreja, essa instituição, não ficou em Israel, já que é lá onde o Santo dos Santos, como todo mundo diz, nasceu lá? Então eu comecei a juntar essas peças. Então, para mim não estava a encaixar essas peças. Eu estava a dizer que aí falta alguma coisa que não está certo. Depois foi sobre Jesus, a vida de Jesus, porque desde sempre leio Bíblia, mas sempre li com o intuito de explorar. Explorar é a mais fundo, sabe? Porque já faz parte da minha essência, a coisa que ninguém vai te ensinar ou vai te dizer, olha, faz isso. Tu já nasceste com isso, já está escrito no teu DNA. Então foi isso, eu fui investigando e eu comecei a me interrogando de tanta coisa que não estava a bater certo, que não estava a dar certo, percebe? Por que isso? Por que aquilo? Por que... Então, isso foi dando as perguntas e as respostas começaram a vir devagar e eu comecei a juntar a resposta. E um outro dia eu comecei falando com minha mana, que minha mana já nasceu espírito, já nasceu com essa energia da Kundalini ativada e muitas vezes levaram-no ao hospital psiquiátrico porque não estavam a entender que tipo de informação que essa criança estava trazendo tão pequena, e muitos meus manos, minha mamã, meu papá, que puseram ela para estar sempre a fazer a consulta, porque não entendiam como uma criança se rebelia muitas vezes em algumas informações de religião, em algumas informações que ela dizia que isso está errado, mesmo quando todo mundo dizia que estava certo. E então eu estava conversando com ela, oye, e a gente, porque uma amiga, aprendemos a ser amiga com o tempo. E quando estava fora de Angola, porque sou angolana, mas já sabemos sotaque através da minha espiritualidade, porque sou uma ponte de língua. E a gente estava conversando e eu disse para ela, oh, eu não sei que nome que tu tens lá do outro lado. E de repente um guardião, ou um anjo, como vocês quiserem dizer, ou o nome que vocês quiserem. E ela disse que sou eu, Georgina Sanchez. E depois o corpo, né? Porque uma experiência que tu nunca tiveste, mesmo sendo espírita, você não conhece tudo, porque você tem que estudar. Isso que todo mundo deve saber. O fato de você ativar a Kundalini, você tem que continuar a estudar, porque você se não estudar, você é um espírita ignorante, e um espírita ignorante é uma porta para qualquer espírito que possa vir, percebe? E ela estava, o corpo já.
a embater com o espírito, dizer, meu Deus, eu estou mentindo minha irmã, porque Georgina Sánchez é um espírito que dos anos de 1500, de uma guardiã nossa, que também somos nós mesmos. É um pouco complicado, mas vou explicando em outro vídeo paulatinamente. E Georgina chegou falando comigo espanhol no corpo de minha mana. Y ella estaba diciendo que, ella es georgina, que ella es mexicana, que ella nació en los años 500 y ya era un PDH en espiritualidad en aquella época, que ella defendía a verdade. Então ela disse que todo mundo que luta pela verdade faz parte do movimento Georgina Sánchez, tipo movimento jesuíta, Mariana, e a minha mente começou, uau, o quê? Existe mais coisa para além daquilo que eu sei, que aprendi toda a minha vida. E ela disse que o mais difícil agora, né? Que o mais difícil agora não. Que o mais importante agora não é ir para o céu nem para o inferno, mas o mais importante agora é a pessoa se espiritualizar e poder receber, porque é muito caro, percebe? A eternidade, receber a herança do Pai. Porque o que é a herança do Pai? A herança do Pai é você poder ser um ministro de mundos como Jesus, ser um governante como Jesus e outros governadores de mundos, percebe? Então, isso é que é mais importante. E como é alcançar isso? Fazendo o teu trabalho, porque todo mundo tem um trabalho que veio aqui fazer, percebe? E Georgina explicou mais uma coisa detalhada sobre nós, o povo africano. Ela disse que é mais difícil para o povo africano, que o povo africano precisa de fazer um ângulo de 360 graus no que descer na espiritualidade. Por que eu disse isso? O povo africano virou dogmática. Agora temos uma escravatura religiosa, em que o filho, quando alguém que a Kundalini entra, que é dessa pele, como minha pele, eles dizem que tu foste receber isso e tu foste receber aquilo, porque ele perdeu a essência. Perdeu a essência de quem ele é. Ele está perdido no deserto e precisa de se achar. Uns conseguem se achar, mas outros são mais resistentes em poder se achar porque duvida. E a religião, em suma, também causa medo, porque eu digo isso por experiência, porque acho que me conhece, eu era muito religiosa e acredito que isso não é mal, porque se hoje sou o que sou, foi porque eu fui buscando em espírito e em verdade, percebe? Porque muita gente se contraria, quando tu dizes que a tua vida antes era mal, porque não, foi maravilhoso, eu dei tudo de mim, percebe? E eu não me arrependo de toda a sessão que tive, porque foi aí que eu descobri esse ser que eu sou, percebe? Então, eu sempre aconselho nos meus ninhos que vá à igreja. E outra coisa complicada é que as pessoas pensam que quando tua Kundalini abre, tu tens que abrir igreja. Não, tu tens que adorar a Deus. Tu tens que descobrir mais coisas. Tu tens que acender o teu Deus dentro de você. A tua essência, percebe? Porque não basta abrir. Basta você se procurar, saber mais, investir mais, conectar mais, saber dos guardiões, saber de Deus. Porque Deus não trabalha só. Percebe? O que eu tenho para dizer para as religiões é que, primeiro, tem que se reformar. Precisa haver reforma. Percebe? E precisa de tirarem alguns dogmas que só sujam a igreja. Percebe? Porque o que são igrejas? Igrejas são instituições, representantes de Deus. Não quer dizer que são deuses. São representantes para ensinar o filho. Quando o momento da Kundalini abrir para esse filho, ele tiver aí ajuda. E já nossas igrejas não fazem isso. A nossa igreja deixam só símbolos, porque batismo é um símbolo, como é que se diz? Minha cabeça humana esquece tanto.
o crisma, percebe? São símbolos. Então é preciso que esses símbolos deixem de ser símbolos, que se concretizam, percebe? É preciso que as pessoas se reformem. E não é mal, porque já estão bastante tempo com isso e não está resultando muita coisa. Porque nós estamos agora num tempo, não se rebelam comigo, por amor de Deus, porque essa não é a intenção que estou fazendo o vídeo, mas é sim para unificar as pessoas, para dar entendimento nas pessoas que existe algo maior para aquilo que vocês ensinam. Mesmo nas igrejas espíritas, exemplo, eu acho uma estupidez dizer que o profeta X só pode encarnar num membro superior, só o membro superior pode dar informação, porque não é assim. Que os guardiões, que os anjos, como se diz, e tanto outro nome, porque cada um dá um nome que quer, um nome que entende, nome que está inserido, percebe? Nessa pessoa, porque o espírito é livre e o espírito habita, comunica, se trabalha com aquele que acha essencial. Outra coisa que acredito que já pararam de fazer, que quando isso acontece, as pessoas metem a mão na cabeça da pessoa para tirar. Vai tirar qual espírito? Tirar espírito, mesma coisa que você morrer. Imagina um trabalho que essa pessoa veio fazer a esse mundo. E porque vocês não entendem, esse núcleo familiar não entende, lhe enviam numa seita religiosa. E depois fazem o que fazem. Vocês não sabem exatamente se onde eles meteram esse espírito ou fecharam, porque não tiram espírito, fecham. Fecham. Percebe? Fecham. E por que fecham? Se vocês oram para Deus vos abençoar, isso é bênção. Percebe? O que vocês devem parar é parar de serem dogmáticos. Percebe? Eu não critico que as vossas orações, perdão se alguns viram o meu vídeo anterior e eu disse alguma coisa assim, então se ficaram ofendidos, peço perdão. Mas eu acho que é o momento de vocês também sentarem, pararem e se perguntarem, não, como é que é? Pararem do julgamento, percebe? Porque será muito tarde quando vocês desencarnarem, vocês pensarem, ah, meu Deus, aquilo que toda a minha vida me deu oportunidade de aprender, o julgamento. Aí já é tarde, tarde demais para você poder se arrepender. Então, meu conselho como amiga, como irmã da natureza, como irmã do universo, não irmã maior, como irmã encarnada também, como eu, como tu, como você quiser que eu fale para você, se permite, percebe? Não julga uma coisa que ainda não aconteceu na tua vida, percebe? No outro vídeo eu vou fazer um vídeo de novo para dizer o que aconteceu no meu Pentecoste, quais são as coisas que aconteceram para mim, porque é possível que você está a ver esse vídeo, que está acontecendo com teu familiar, contigo. É hora de se despertar, porque estamos na era do Espírito. Percebe? Que você diz um consolador, e é consolador. O universo é grande, percebe? Você está a viver aqui, mas em outra dimensão, em outro espaço sideral, está a viver outro ser, está a viver você mesmo, tua réplica, percebe? Em outros mundos. E por isso, algumas vezes, você tem conexão com esses mundos através de sonhos. Tu tens essa conexão. E você vê a coisa, ai meu Deus, sonhei isso, não sei, coisa da minha cabeça. Não é coisa da tua cabeça. Você não pode imaginar aquilo que não existe. Se tu imaginaste, é porque existe, é porque é real. Então, basta você acreditar, porque a crença é o maior poder, é o poder mais incrível do universo. Percebe? Mais incrível do universo. Outra coisa que eu queria realçar aqui da Kundalini, a Kundalini é a energia da verdade, mas você deve saber quando receber qual verdade você vai trabalhar, vai usar, para qual bem. Percebem? Então, por aqui, eu fico por aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela oportunidade que você dá aos filhos das estrelas, porque todos nós somos filhos das estrelas. Quem quiser fazer uma pergunta, não elogia um show, se permite.
meu povo, meus irmãos, não só angolanos, mas africanos, se permitem, param de ficar na religiosidade de tudo que acharem que isso é mal, que é tanta coisa, porque não está na hora de vocês brincarem de latinha. Brincar de latinha acabou. Agora é hora de trabalhar para o pai. Agora é hora de vocês se levantarem como filhos do universo, como filhos grandes, porque essa oportunidade chegou agora. Agora é hora de todo mundo poder participar disso. Sentem. E aqueles que já ativaram essa Kundalini, mas ainda há essa resistência, sentam e dizem o que querem. Não ficam se importando que o irmão vai me dizer que sou maluca, que meu marido, que minha mulher, que minha mamãe, porque sempre esquece. O compromisso que você tem, você com teu Deus, não é você com teu marido, não é você com a tua mulher, não é você com teus irmãos da mesma fé, porque você às vezes foi enviado para uma coisa, mas por outro motivo você está nesse, e agora é hora de mudar. Percebe? Então, meus amores, eu faço outro vídeo porque é um prazer enorme falar com todos vocês. Eu tenho vários canais e por isso às vezes vocês vão me ver falar de um canal do outro. Mas o objetivo exatamente é que você ative a sua Kundalini. Que a paz do reino esteja com todos nós.